Não peça chuva com um altar destruído. O altar é mais importante que a tua necessidade. O altar é mais importante que a tua cura. O altar é mais importante que a porta aberta. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Não adianta Deus suprir a tua necessidade se o teu nome não está escrito no livro da vida. Não adianta Deus suprir a necessidade sua se você não está preparado para ouvir o soar da última trombeta. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 38 e 39. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou o sacrifício, e a lenha, e as pedras, e o pó da terra, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. O que vendo todo o povo, caíram sobre suas faces e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Toda a igreja grita comigo assim: só o Senhor é Deus. Mais alto. Mais forte. Pode se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Prometo para vocês que eu não vou ser cansativo a vocês, mas vou transmitir para os irmãos uma palavra vinda da parte do Senhor para nós. Esses dias, pastor André, eu estava conversando com alguns companheiros de ministério e eu gosto muito de fazer as pessoas pensarem. Eu acho que quando você ajuda uma pessoa a pensar, sem você falar sim ou não, é mais fácil trazer para a consciência da pessoa. Paulo, no dia da ceia, Paulo disse assim: olha, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Aí eu perguntei assim para os meus colegas pregadores: o que vocês estão ensinando, vocês receberam do Senhor? Foi o Senhor que passou para vocês? Porque se não foi o Senhor, vocês não podem passar para o povo. A gente só pode passar para o povo que a gente recebeu do Senhor. Então a gente tem que ter muita tranquilidade de consciência, paz de espírito, para transmitir para a igreja do Senhor Jesus aquilo que o Senhor nos entregou. Tem alguém querendo ouvir hoje aquilo que o Senhor me entregou? Diga amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que fala sobre um momento muito difícil que Israel viveu. Israel viveu o cumprimento de uma profecia que durou 3 anos e 6 meses. Em 3 anos e 6 meses a terra foi secando, os rios foram minguando, os poços, o pasto, o gado. Com a falta de água vem a sede, a fome. Não tem plantio, não tem colheita, não tem gado, não tem pasto. Todo lugar, qualquer lugar que não tem água, é um lugar de proliferação de doença. Eu conheço todos os sertões do Brasil, todos, do Nordeste, dos estados do Nordeste, da Bahia até lá em cima no Maranhão, no Piauí. Todo lugar que não tem água tem mais enfermidade que os outros lugares, tem mais doença. A ausência de água, ela traz uma série de enfermidades para o local. E Israel agora, pastor André, depois de 3 anos e 6 meses, sem chuva e sem orvalho, o orvalho, que a Bíblia chama de orvalho, lá em Minas Gerais é outro nome, é sereno. Tem mineiro aqui? Cadê o mineiro? Cadê? Nenhum mineiro? Aí não, irmão. Ah, tem uma mineira ali, ó. O que é sereno? Não choveu à noite. Você vai na grama de manhã e a grama está molhada, mas não choveu. Você vai na folha das plantas, pastor João, todas estão molhadas, sem chover. Aquilo se chama orvalho. Israel passou 3 anos e 6 meses sem chuva e sem orvalho. A terra secou completamente. Israel passou a ter 3 seríssimos problemas colocados em ordem por nós, de forma errada.
A matemática de Deus não bate com a matemática da gente. Os pensamentos de Deus também não. A hora de Deus não. O tempo de Deus não. Entender as coisas de Deus, irmãos, é difícil. Porque Deus inverte a fila, Deus inverte o tempo. Então, lidar com Deus não é fácil. Deus está em outro mundo, em outra atmosfera. O tempo de Deus não bate com o nosso. O relógio de Deus não bate com o da gente. Para você um dia é um dia. Para Deus um dia pode ser 1000 anos. 1000 anos pode ser tanto fez e tanto faz. Porque ele não trabalha com a ordem e o espaço como nós. Israel agora está passando por uma extrema sequidão, comprometendo o agro, a pecuária, o plantio, o grande agricultor, o pequeno agricultor, a saúde humana. Então, de cara aqui nós olhamos no texto, humanamente, e vemos 2 grandes problemas. O primeiro, um grande problema econômico. Um grande problema. Segundo, um problema de saúde pública. Como vai tratar tanta gente? Animal doente, gente doente. Só que se você ler o texto anterior, a ascensão do problema financeiro e de saúde está na pergunta que Elias faz ao povo. Elias chegou para o povo e disse assim: gente, vocês estão sofrendo. A nação está sofrendo. O gado está sofrendo, as pessoas estão sofrendo, as crianças estão sofrendo, a família está sofrendo, está todo mundo sofrendo. E para vocês talvez a culpa está no governo. Talvez para vocês a culpa é só de quem governa. Talvez para vocês a culpa é do tempo. Pastor, por que no sul chove e no norte não? Por que a cidade tal é próspera e a outra não? Só que se você for no texto analisar onde está o problema, está na pergunta que Elias fez ao povo. Elias, pastor André, chegou para o povo e perguntou para eles assim: até quando? Até quando vocês cochearão em 2 pensamentos? Até quando vocês vão cultuar 2 deuses? Até quando vocês vão seguir a Deus e a Baal? Até quando vocês terão dubiedade de caráter, duplicidade de pensamento? Olha, se Deus é Deus, segue a Deus. Se Baal é Deus, segue a Baal. E agora, Elias, representante do povo, vai ao Carmelo. Porque a função do sacerdote sempre foi essa, e do profeta: trazer a resposta de Deus para o povo e interceder pelo povo. Elias está vendo a nação morrendo, ele toma uma decisão: pastora Cláudia, eu vou orar a Deus, para Deus mandar chuva para esse povo. Eu vou orar a Deus para Deus resolver o problema econômico e de saúde pública desse país. Eu vou subir ao Carmelo e vou me colocar na brecha pelo povo. Eu vou representar esse povo diante de Deus, pastor João. Só que quando Elias sobe ao Carmelo para clamar a Deus, para suprir a necessidade, para suprir o quê? Todo mundo, para suprir o quê? Quem crê que Deus supre necessidade? Agora vem cá. Eu vou chegar lá rapidinho. É só você ficar atento. Tem um versículo áureo na Bíblia, Mateus 6, que diz assim: buscai em primeiro lugar. O que mais? Esse versículo tem 2 coisas nele. Diga comigo: prioridade e necessidade. Diga mais forte. Diga mais alto. Eu vou perguntar e vocês vão responder. Eu vou interagir com vocês para me chegar lá. Qual é a prioridade do versículo? E qual é a necessidade? As demais? Deus anulou as necessidades? Não. Deus não disse: olha, busca o meu reino, a necessidade vocês se viram. Não. Buscai em primeiro lugar o meu reino. Eu conheço a necessidade de vocês. Eu sei do que você precisa. Eu vou acrescentar isso na tua vida. Fica tranquilo, tudo é meu. A terra é minha, a prata é minha, o ouro é meu, a terra é minha. Eu só quero que você priorize. Elias sobe ao Carmelo para pedir chuva. Eu vou fazer essa pergunta várias vezes, então você tem que estar atento. A terra está precisando de chuva. De que a terra está precisando? Chuva. Elias sobe ao Carmelo, pastor João, para pedir chuva, porque a terra está precisando. Só que ao subir o Carmelo, Elias olha para o altar do Senhor. Não é o de Baal, o do Senhor. E o altar está destruído. O altar está caído. O altar está quebrado. O altar está no chão.
E Elias olha para o altar e vê uma necessidade de fazer um conserto. Aí a Bíblia diz assim: e Elias consertou o altar. O que Elias fez? Mas a terra está precisando de quê? Agora Elias está no meio. Pastor André, Elias está exatamente no meio. Ou ele lá no Carmelo grita a Deus para suprir a necessidade, ou ele conserta o altar, que é prioridade. Ou pede chuva, que é necessidade, ou conserta o altar, que é. Então pegue a mão de alguém e diga para ele assim: não peça chuva com um altar destruído. O altar é mais importante que a tua necessidade. O altar é mais importante que a tua cura. O altar é mais importante que a porta aberta. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Não adianta Deus suprir a tua necessidade se o teu nome não está escrito no livro da vida. Não adianta Deus suprir a necessidade sua se você não está preparado para ouvir o soar da última trombeta. Não adianta você fazer campanha para ficar curado, para ficar rico, para casar, para comprar casa, para comprar carro, se o teu problema é o altar. Primeiro se faz um conserto, depois se pede a chuva. Pega a mão do teu irmão e diga assim: a chuva vai ter que esperar um pouco, porque nós vamos fazer um conserto. Agora me escute. Eu só quero que você me escute até eu chegar lá. Eu vou chegar lá, você é muito inteligente, você vai chegar primeiro que eu. Qual é a coisa mais comum no evangelho hoje? E infelizmente nós somos os patrocinadores disso. Nós dizemos às pessoas assim: não, você não precisa ser crente não, você só precisa ter fé. Vai lá na igreja fazer uma campanha para Deus te abrir uma porta. Vai lá na igreja para você ser curado da enfermidade. Olha aqui, só no dia do pão e do peixe Jesus alimentou cerca de 15 mil pessoas. Quantas pessoas? No dia que Jesus inaugurou a igreja, tinha quase quantas? 120. Olha a diferença de 15 mil para 120. Onde está o povo que comeu pão, o povo que comeu peixe, o povo que Jesus repreendeu o demônio? Cadê os leprosos? Cadê os mancos? Cadê os aleijados? Cadê os cegos? Cadê os cancerosos? Cadê esse povo que Jesus curou? Por que eles não estão no cenáculo? Porque tem um grupo de gente que rodeia Jesus, que vem atrás de Jesus, que gosta de unção, que gosta de oração, que gosta de clamor, que gosta de campanha, mas o interesse deles é apenas na chuva. Eles estão se lixando para o altar. Agora tem um grupo de gente que ele está deixando a chuva esperar um pouquinho, mas como o altar não pode esperar, ele diz: Deus, primeiro eu faço um concerto. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Levanta bem alto, vou falar olhando nos teus olhos. Alguém perguntou para mim, pastora Cláudia, esta semana: pastor, onde tem mais oração? Na Deus é Amor? Na Assembleia de Deus? Na Presbiteriana? Eu falei: o lugar que tem mais oração é no inferno. Quem está no inferno está orando: me tira daqui, me leva num culto, me dê a condição de ouvir mais um apelo, mais uma mensagem. Quem está lá no inferno está igual o rico: manda alguém avisar para minha mãe não vir para cá, manda alguém avisar para os meus irmãos não vir para cá. Lá no inferno tem gente dizendo assim: se o senhor me tirar daqui um dia, eu vou lá na igreja e no apelo eu aceito Jesus. Você nega o apelo agora, porque você está interessado em chuva. Hoje, se eu fizer o apelo, você pode dizer: quero ser crente. Não, pastor, eu estou querendo de Deus, é uma bênção. Mas se um dia você estiver trancado numa gaiola no inferno, você vai chorar por um culto como esse. Você vai chorar para ouvir uma mensagem. Só que lá no inferno não tem mensagem não. Lá no inferno não tem apelo. Lá no inferno não tem oportunidade nem chance. Mas esta noite Deus está dizendo: você tem a oportunidade de fazer um concerto no altar da tua vida. Levante comigo as suas duas mãos aos céus e dê glórias ao nome de Jesus. Mas a terra está precisando de quê, irmãos? Porque chuva é necessidade, mas o conserto, prioridade. Eu não sei como que as pessoas protelam tanto consertar. Comer eu quero comer hoje, dormir eu quero dormir hoje, ser curado eu quero ser curado hoje. Agora arrumar minha vida com Deus pode ser amanhã. Aceitar Jesus pode ser no próximo culto. Ah, pastor, vou pensar daqui, estou frequentando, estou vindo. Simpatizante só tem na igreja, viu, irmão? No céu não tem simpatizante do evangelho. A igreja é pública, o céu não é público. O céu não é público, é só a igreja que é. Para entrar no céu, a Bíblia diz que você tem que ter lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para você ter o direito de entrar. Milagre não te garante salvação. Jesus pode
curar você meia-noite e um sair para o inferno, curado. Jesus pode te dar uma casa de manhã, voltar à noite, ficar você e a casa. Agora, com o altar consertado, se a trombeta tocar, você sobe. Se você morrer, você sobe. Se você passar, se Jesus chamar a tua senha nessa madrugada, você sobe. Você tem que ter a consciência tranquila de que se Deus chamar a tua senha, você está tranquilo para entrar na eternidade.